A página desse livro, Educação da Alma, de Lúcia Cominato, pelo Espírito Irmã Maria do Rosário. Nós gostamos muito desse livro, tanto eu como a ele. A página chama-se Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 7. Quando Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, não se referia apenas às necessidades materiais, mas também às necessidades da alma. Para isso, porém, não bastam as rogativas feitas com fé. É preciso esforço próprio para a aquisição daquilo que se pede ou se busca. Do mesmo modo que as conquistas materiais necessárias à própria sobrevivência requerem de nós trabalho e perseverança, estudo para ampliação de conhecimentos que proporcionem condições de adquiri-las. As conquistas do espírito também requerem esforço e boa vontade para que se possa efetuar uma reforma íntima, tão necessária para a alma quanto o pão para o corpo. É o pão da alma, citado no Evangelho, e que se só adquire à custa de aprendizado e de vivência dos ensinamentos de Jesus. Se nós não nos ajudarmos, como esperar ajuda divina? Se nós não cooperarmos na modificação das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e sentimentos, como alcançar o bem que desejamos? A vida se faz de lutas constantes, não só em relação às necessidades do corpo, mas também às do espírito. Deus nos deu para isso inteligência e livre-arbítrio, mas é necessário que saibamos usá-los em favor do nosso aprimoramento interior, sem egoísmo e sem desrespeitar as leis divinas. Ajudemos a nós mesmos, lutando e esforçando-nos para melhorar a cada dia. Não basta cobrarmos dos outros aquilo que ainda não somos, nem podemos oferecer. A felicidade não nos é dada de graça, mas nos acontece como uma bênção se não fizermos por merecê-la. Reclamamos muitas vezes das dificuldades que encontramos, das incompreensões do próximo, mas nem sempre sabemos movimentar os braços, nem estender as mãos e abrir o coração para algo fazermos em favor da paz que desejamos usufruir. Amemos para sermos amados. Façamos o bem para o bem recebermos. Sejamos compreensivos se quisermos ser compreendidos. Saibamos primeiramente dar para depois receber. Ajudemo-nos para que o céu nos ajude. Gente, essa página fala tudo que, às vezes, eu já até comentei aqui com vocês. Muitas pessoas, às vezes, elas pedem para colocar o nome na vibração sexta-feira, né? Muitas pessoas passam mensagens para mim, falando que estão passando isso, estão passando aquilo. Aí a gente orienta, claro. E aí eu falo sempre, no dia de sexta-feira, 19h30, inicia o trabalho, faz uma prece, lê uma página do Evangelho, porque se a gente não se ajudar, ficar de braço cruzado, parado, nada vai cair do céu. A gente tem que se ajudar para ser ajudado. E os nossos pensamentos também, a nossa sintonia tem que estar com o bem.
para podermos receber aquilo que a gente merece também. A página nem precisa de muito comentário, não, que ela já está falando tudo. É muito bom esse livro, a hora que vocês tiverem oportunidade, tem a nossa bibliotecária que está ausente nesse momento, só está a cadeira, mas esse livro é fantástico. A Alice tem ele, né? Nós usamos ele aqui no nosso evangelho também. Ele é muito esclarecedor, as páginas dele são ótimas, fáceis de entendimento, e ele Eu diz não tudo. tenho, não. Nós estudamos ele na quarta-feira. A gente vai mudando de livro, né? Nós estudamos ele na quarta, lá no Tá. centro, antes das Entendi. orientações. Mas você começou a fazer página dele nas nossas reuniões, eu achei ele formidável. Aí eu comentei até para mim. Ele é muito bom. E é tom em cima de tom mesmo, não tem meias palavras. Não tem não. E o entendimento dele fácil e muito bom. É isso aí, gente. Então vamos passar a palavra para alguém que queira fazer a prece inicial. Quem será esse felizardo hoje? Vou fazer então, gente. Muito bem. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus, por mais esse momento, por estarmos aqui, por termos a oportunidade de aprender cada vez mais, para que possamos olhar para nós e para os nossos semelhantes com mais amor, com mais cuidado. Que a sua luz e sua proteção esteja conosco neste momento. Que assim seja. Então, gente, vamos começar? Aproveitando, né, que esse é o último sábado de setembro, eu vim trazer um tema que normalmente eu trago em setembro, porque além, né, do fator minha profissão, é um tema que precisa ser falado muitas vezes, porque é um tema muito necessário, né? E eu quero reforçar um pouquinho mais, quero que a gente converse um pouquinho mais a respeito desse tema. E eu trouxe algumas perguntas. Primeiro, gente, eu vou falar um pouquinho, a gente vai discutir um pouquinho sobre o tema, sobre a campanha, que eu acho que é uma campanha muito importante. E depois nós vamos pegar o lado da espiritualidade. Eu trouxe algumas perguntas do Livro dos Espíritos, não foram poucas, foram muitas perguntas, então por isso que eu tô achando que não vai dar tempo da gente terminar hoje. Então, assim, vamos vendo como é que vai ser, a gente vai conversando e dependendo, ou a gente, se tiver faltando um pouquinho, a gente abre uma sala nova. Caso contrário, eu termino na semana que vem. Já deixo assim, mais ou menos certo pra gente. Pode ser? Então vamos lá. Primeiramente, gente, vocês sabem o significado, né, da campanha do Setembro Amarelo e por que ela existe? Já tiveram a curiosidade de pesquisar, de tentar entender por que ela acontece, o significado? Alguém pode me dizer? Aí, gente, a Jamile falou que o significado dela, né, já é a prevenção do suicídio. E aí, mais alguém? Mas muita gente só fala disso em setembro, né? Eu acho que devia falar o ano todo. Só dá mais valor em setembro. Sim, sim. É um assunto, já, que ele é muito tratado em setembro, mas eu vou te dizer por que eu acho a campanha tão importante. Vamos colocar aí, há 10 anos atrás, era um tabu falar de suicídio em qualquer época do ano. Não se falava sobre esse tema, não tinha esse assunto, as pessoas não falavam sobre isso. E hoje a gente já tem um mês dedicado exclusivamente a isso, o que é muito bom. É claro que não deveríamos usar só o setembro para falar sobre isso, mas já é assim um motivo para a gente se orgulhar. Já se fala sobre isso. Eu acho que isso é muito importante, né? E aí, eu vejo muito TikTok, né?
Aí muita gente julga as pessoas por nada. Tipo assim, nossa, seu cabelo tá feio. Que não sei o quê. E não lembra que isso é um motivo pra pessoa pensar em fazer isso, tirar a própria vida. Aí eles só ficam falando, o suicídio não é só pra lembrar em setembro, não, é o ano todo. Tanto que o menino até se matou, porque ele fez um vídeo beijando vários meninos. Não sei se você viu. Beijando vários meninos. Aí chamavam ele de gay, essas coisas. Aí a mãe dele chegou em casa e ele tinha se matado. Por causa desses comentários num vídeo que ele fez. Eu tenho o costume de falar, né, gente, que é muita. A gente vive em uma sociedade de muita hipocrisia, porque é o que a Jamile falou. Durante o ano inteiro, você vai lá, você faz comentários homofóbicos, você faz comentários racistas, você faz comentários preconceituosos de alguma forma. Aí, quando chega em setembro, você vai lá e posta. Você quer conversar? Vem aqui, me chama, eu estou disposto a te ouvir. Nossa, sim, é assim mesmo. Eu preciso ser honesta com vocês. É uma coisa que a gente tem que praticar todos os dias da nossa vida, né? Como eu falei, eu fico muito feliz de saber que hoje já dá mais ênfase para esse tema. É um tema extremamente importante, a gente precisa falar, mas a gente ainda precisa melhorar muito nesse aspecto, de falar mais, de conversar mais, de abrir mais espaço, de quebrar esses tabus, né? E aí, gente, mais alguém? O Ive, eu falo nesse tema desde a mocidade. Já fez uma palestra disso lá no centro. Essa palestra, assim, ela estou acrescentando alguma coisa, ela está dividida em duas partes. Eu fiz uma parte, tem uma outra parte, que desde a mocidade é um tema que eu faço 2 vezes no ano, pelo menos. Sim. Tendo oportunidade, é um tema que eu trago. Ou se surge qualquer coisa, começa alguma coisa, eu venho com o tema. Sempre que eu tenho oportunidade, eu trago ele. É porque ele é muito necessário, né, moça? É muito necessário. Por mais que a gente discute sobre ele, né? Sim. Eu tenho participado de algumas lives falando esse tema, e é um tema que a gente, por mais que a gente fale, é necessário falar mais. E eu falei agora em setembro, porque eu falei, não vou levar o tema, mas eu acho que, assim, se possível, a gente sair até do mês, porque no mês tanto a gente já fala, né? Sim. Vou falar então em maio, vou falar no mês que a gente quase não escuta ninguém falando. Exatamente, é isso mesmo, moça. E aí, gente, mais alguém quer fazer algum comentário? Então, olha só, eu não sei se vocês já ouviram falar do motivo, né, da campanha, né, de se chamar Setembro Amarelo, né? Mas, em primeiro lugar, eu queria falar um pouquinho com vocês qual o intuito da campanha, né? Eu acho que a campanha ela vem com o intuito de mostrar a importância da vida, né, de fazer as pessoas valorizarem um pouquinho mais as suas vidas. Sim, a prevenção ao suicídio, mas está muito ligada à valorização da vida. A importância que a nossa vida tem, como é importante nós darmos valor a ela, como é importante nós falarmos caso nós estejamos passando por algum momento difícil, caso a gente esteja em sofrimento. É uma campanha de acolhimento, se assim eu posso dizer, para acolher pessoas que estejam em sofrimento, para acolher pessoas que estejam passando por alguma situação difícil. Então, é uma campanha que, para mim, tinha que existir o ano inteiro, né? Porque as pessoas estão sofrendo o ano. Ainda mais agora, né? Gente, pode falar, já. Ainda mais agora, que foi o ano mais difícil para todo mundo, né? 2 anos, praticamente. Com toda certeza. E olha só, eu não sei se vocês sabem, né? Mas essa campanha, ela existe, né? Porque em 1994, um jovem cometeu suicídio. Ele tinha 17 anos e ele cometeu suicídio lá nos Estados Unidos. Dentro de ele cometeu suicídio e ele foi encontrado dentro de um Mustang amarelo. Era um carro lá de trás, né? Era um carro antigo, né? Ele foi encontrado dentro desse carro, ele tinha se suicidado
E no dia do velório dele, os pais dele fizeram uma homenagem a ele e também uma tentativa de ajudar outras pessoas. Eles distribuíram fitas amarelas com frases, né, de apoio a todas as pessoas que estivessem passando por um momento difícil, para elas poderem se sentir à vontade para conversar, para falar, porque de alguma forma eles não queriam que o que aconteceu com o filho deles acontecesse com outras pessoas. Então isso meio que foi assim o que desencadeou o Setembro Amarelo. Hoje, o símbolo do Setembro Amarelo é a faixa amarela, né? Que foi uma das formas que eles distribuíram, né? Os bilhetes, né? As frases de apoio. Então, assim, tudo começou nisso e começou justamente por causa de um suicídio. Alguma dúvida, gente? Podemos prosseguir? Oi, Ive. Quanto a esse comentário, como eu não sabia detalhe, eu fiquei mais para te ouvir, mas eu me lembro dessa história. E eu não sei se foi Irmã Dulce, eu acho que foi a Irmã Dulce, foi feito o convite para que ela fizesse parte de uma passeata em favor contra o suicídio. E ela disse que não iria, mas aí perguntaram para ela por que ela não iria. Ela falou que ela iria se fosse em favor da vida. Com toda certeza. Se fosse uma campanha em prol da vida, ela iria. Mas como era contra o suicídio, ela não foi. Olha só, gente, vamos prosseguir. Como nós conseguimos identificar e ajudar alguém que esteja tendo pensamentos e idealizações suicidas? Vocês sabem? Passa pela cabeça de vocês se existe uma forma da gente perceber, se existe uma forma da gente ajudar alguém que esteja passando por um momento assim? Algumas pessoas dão sinais, né? Agora, outras pessoas que sofrem caladas, né? Igual estava eu e a Alice conversando um dia desse, falando que a pessoa deixa para buscar ajuda no momento que já está, tipo, no ápice da dor, no momento que ela não aguenta mais de dor. Então, tem pessoas que estão sofrendo, que estão passando por obsessão, ou seja lá o que for, pensamentos próprios, né? E não conta para ninguém, não fala para ninguém. Aí, quando você vê, fala, nossa, mas a pessoa era tão assim, tão... E eu penso também, Ive, que normalmente quem idealiza, ou não sei se seria essa palavra, ela não vê ninguém ao lado, ela se sente só. Então, Sim. ela para ela não é percebida. Então, eu penso que para quem está ao redor não vê sinais justamente por isso. Porque aquele que faz, que tem porque isso aí me parece que tem vários caminhos, né? Tem uns que são premeditados, né? Vai programando cada dia, pensando, enfim, até chegar a cometer o mesmo ato. Normalmente, eles não se sentem vistos. Então, eu penso, é mais difícil, então, para quem está ao redor perceber. E aí, gente, mais alguém sabe como é que a gente percebe, como é que a gente ajuda uma pessoa que esteja passando por uma situação assim? Olha só, primeiro passo, gente, talvez seja a identificação. E como tanto a tia Alice e a Esther falou, eu acho que é a parte mais difícil, porque muitas pessoas sofrem caladas. Elas não expressam os seus sentimentos, elas não chegam para pedir ajuda, elas só pedem ajuda, como a Teté falou, quando a coisa já está lá no auge, quando está insustentável. Então, assim, o primeiro passo é a gente tentar
Exatamente, quando pede, é o que a moça falou, quando pede. Muitos acabam se reprimindo, se retraindo ali em sofrimento e não pedem ajuda, e não conseguem falar sobre o que eles estão sentindo. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que estar ciente é que o suicídio, muitas vezes, ele está associado a casos depressivos, mas não é apenas a isso. Então, que a gente esteja atento a amigos, a pessoas que a gente convive, que tenha tido mudanças bruscas de comportamento, pessoas que estejam desenvolvendo algum tipo de agressividade, irritabilidade, pessoas que estejam ficando pessimistas, pessoas que estejam ficando apáticas, não quero mais sair, não quero mais ter contato com ninguém, desenvolvendo sentimentos de solidão. Está também... Exatamente, moça, exatamente. Por isso é importante a gente estar atento ao outro. Está também muito associado, gente, a outros transtornos mentais e psiquiátricos, não só a depressão. O transtorno de ansiedade generalizado, o transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno de pânico, a síndrome de pânico, o transtorno de humor bipolar. Tudo isso também pode auxiliar quando não é tratado, quando não é cuidado. Isso é um fato. Muitas vezes, gente, essas pessoas, elas carregam sentimentos ruins sobre si mesmas. E elas deixam isso escapar em uma conversa, em um diálogo. Muitas vezes, eles têm vergonha, eles carregam vergonha, eles carregam culpa, eles carregam sentimentos de raiva sobre elas mesmas. E elas acabam deixando isso vir à tona em uma conversa, em um diálogo, alguma coisa assim. São pessoas que acabam ficando muito solitárias, pessoas que se sentem completamente impotentes, sem esperança. E é o que eu falo, gente, às vezes a pessoa, ela não chega para pedir ajuda ali no cara a cara, tipo, eu preciso de ajuda. Mas ela dá alguns sinais. São sinais que muitas vezes acabam passando despercebidos para a gente. Como eu falei, ela vai enfatizar que ela se acha ruim, ela vai enfatizar que ela tem culpa por tudo que acontece de ruim, ela vai enfatizar que ela tem raiva dela mesma, que ela não tem mais esperança. Gente, as pessoas sempre falam: mas quem vai cometer suicídio não fala sobre a morte. Mentira, fala sobre a morte sim. Ele fala, pode não falar diretamente sobre o desejo de se suicidar, mas ele fala, ele deixa nas entrelinhas alguns sinais de que ele precisa de ajuda. Então, assim, esse olhar atento para o outro, ele é muito importante, muito mesmo, porque às vezes tem uma pessoa silenciosa pedindo ajuda para a gente e a gente não percebe, a gente não sabe. Sim, igual você falou, o negócio de sentir raiva dela mesma. Tipo assim, a pessoa também sente raiva dos outros, assim? Ou é só dela mesma? Ela põe a culpa nos outros? Jefinho, dependendo dos casos, isso pode acontecer também, dela jogar essa culpa em cima do outro, com toda certeza. Mas, gente, eu preciso enfatizar que nem todos os casos vão gerar o suicídio. A gente tem que estar atento para uma possível depressão, atento para um possível algum outro sintoma. A gente não pode... fracassos, né? Os fracassos, né? Exatamente, tia. Os fracassos. Então, assim, é claro que o ato, gente, o suicídio, ele é quando a pessoa ela comete o suicídio, quando ela chega ao ato, ela não quer acabar com a vida dela, ela está querendo acabar com a angústia, com a dor, com o sofrimento, e com toda certeza ela está suportando isso há muito tempo. A gente não vai pegar um episódio sozinho e vai falar se ela está fazendo isso é porque ela vai cometer suicídio. Não, gente, é todo um apanhado de situações, um apanhado de coisas. Então, assim, mas é lógico que
o quanto antes a gente puder ajudar alguém, melhor é. O quanto antes alguém puder se ajudar, melhor é. Isso é um fato, né? E dependendo também de como a pessoa está se sentindo, se uma outra vier e falar algo com ela, piora a situação. Gente, você tem que tomar cuidado que você não falar para as pessoas, porque qualquer coisinha você pode machucar ela. Eu que tenho ansiedade de qualquer coisa, você é chato, você é isso. Qualquer coisa me machuca, tá? Sério mesmo. Gente, o jeito que a pessoa trata, essas coisas assim, me incomoda muito. Às vezes a pessoa nem tá me tratando mal, mas eu acho que tá me tratando. Então, eu sou muito assim. E é o que eu falo, né, gente? Cada pessoa reage de uma maneira a uma mesma situação. Né? Às vezes, o que não me afeta, afeta a minha mãe, e afeta a Esther, e não afeta o Dinho, e afeta a Liz, e não afeta o João, e a vida é assim. Só que a gente precisa começar a ter mais responsabilidade emocional com o outro. E quando eu digo ter responsabilidade emocional, é parar para pensar no que a gente fala. O que a gente está emanando para ele? Será que é realmente necessário eu fazer determinado tipo de comentário para o outro? Se eu posso magoar ele, se eu posso ferir ele? O que eu estou colocando em risco, né? Eu acho que a gente tem que parar e pensar um pouquinho nisso. Oi, Ive, eu sei que eu entrei agora, mas eu acho que eu já peguei um pouco o assunto. E eu queria falar, tipo assim, que as pessoas, elas têm mania de falar que a gente não pode se abalar por brincadeira, né? Ah, mas você tá gordinha. Aí, tipo assim, às vezes a pessoa tem algum problema de atenção, aí tá conversando, a pessoa tá viajando, né, popularmente falando. Ah, lesada, a não sei o quê. Então, tipo assim, são essas brincadeiras que causam transtorno nas pessoas também, sabe? A falta de empatia que, de tão grande, faz a pessoa realmente acreditar que ela é aquilo e ficar doente. Com toda certeza. É brincadeira para você, mas para outra pessoa como que isso vai ser? Com toda certeza. E é nesse momento, gente, que a gente tem que ter a tal da responsabilidade emocional. De parar e pensar, não, peraí, mas será que é realmente necessário eu fazer esse comentário? Será que realmente isso vai agregar alguma coisa na vida da outra pessoa? Acho que isso é muito importante, né? Então, gente, eu acho que assim, a gente já falou um pouquinho, né, sobre a identificação, e agora eu vou falar um pouquinho sobre como ajudar alguém que esteja passando por isso. Passa pela cabeça de vocês, gente, o que vocês acham? Como que a gente pode ajudar alguém que esteja passando por isso? Quero ouvi-los. Eu penso que como eu já percebi, assim, casos de transtornos, ajudar a modificar o pensamento. Buscar em situações de elevação, em que possa fazê-lo sentir útil, né, sem apontar as situações, né, que está vivendo. Porque esse é o momento, né? E recordar ou enfatizar o momento que está vivendo, para a pessoa é muito duro, porque ele vem de frente com o que está vivendo. É preferível que a gente mostre situações vividas, né? E motive a fé, não sei, eu penso sempre, em último caso, né? Eu acho que é esse sentimento aí que vem, né, que vem mesmo na pessoa, é o de não querer pensar no que está acontecendo. Não sei se esse raciocínio está certo, mas eu não colocaria nunca o que está vivendo em foco, não traria para aquela conversa. Sim, sim. Gente, a Laila fez um comentário muito interessante, olha só. Não faço a mínima ideia, porque até para parar para conversar é perigoso, porque às vezes a gente fala algo errado e gera gatilho. E realmente, gente, eu vi, a gente vê, né, muitas e muitas pessoas se disponibilizando a ouvir pessoas que estejam passando por um momento difícil, né? Não sei se vocês viram muitas caixinhas, né, nas redes sociais, né, das pessoas colocando: ah, se você quiser conversar, eu tô aqui e tal. Gente, é um gesto muito nobre você se colocar à disposição de ouvir alguém.
Mas a verdade é que a gente não sabe o que essa pessoa está passando. A gente não faz ideia de quanto sofrimento ela tem dentro dela e nem se a gente vai dar conta de ouvir aquilo, em primeiro lugar. Então, como eu falo, é muito digno a gente querer ajudar o próximo, se colocar ali à disposição para ouvir alguém, mas a gente tem que ter muita consciência. Mesmo. Vamos profissional nessa hora. Que aí já a gente... Ó, hoje eu estou te levando para comer, nós estamos falando de coisa boa, mas eu quero... Você conhece a Ive? Exato. Aqui, eu vou te indicar para ela, porque ela pode te ajudar melhor. Mas tem muitos casos, gente, que a pessoa... Às vezes a gente não postou nada, às vezes a gente não fez nada, e a pessoa ela chega até a gente. E aí, o que a gente faz? Não é? Porque a gente não pode simplesmente ignorar e falar, não vou ouvir, não vou te ajudar. Não pode, não tem jeito. Tem casos que isso é inevitável. Então, nesse momento, a primeira coisa que a gente precisa ter consciência é a gente não pode ajudar ninguém sozinho. Começo de conversa. A gente não tem essa capacidade de ajudar alguém sozinho. De ajudar alguém, não, ele tá ele tá desabafando comigo, então eu vou conseguir ajudar ele sozinho, sem ele. Não. Essa é a primeira consciência que a gente tem que ter. Em segundo lugar, se libertar de qualquer tipo de julgamento que a gente possa ter diante daquela pessoa. A pessoa, às vezes, está ali desabafando com a gente e a gente começa, mas ela tá reclamando só por causa disso? Mas eu tô passando por uma coisa muito pior e não tô desse jeito. Não, gente, é o que eu falo. Não existe probleminha, nem problemão, nem sofrimentinho e nem sofrimentão. Claro que pode contar um caso, amiga. Eu posso só fechar aqui o meu raciocínio? Então tá. Não existe probleminha, nem problemão, nem sofrimentinho e nem sofrimentão. Então, assim, não cabe a mim julgar o que está acontecendo com o outro. Essa é a verdade. Terceira coisa, evitar diminuir a dor do outro. Evitar olhar para ele mas é só isso, ele está sofrendo só por causa disso. Não, gente, não é só por causa disso. Para ele, isso é muita coisa. Outra coisa, não ficar com vergonha ou entrar em pânico quando uma pessoa compartilhar determinada coisa com a gente. É respirar fundo e orientar essa pessoa a procurar ajuda. Esse é o ponto de partida. Evitar deixá-la sozinha, mas não se responsabilizar por isso. Porque a gente não consegue carregar esse fardo sozinho. Isso é um fato, tá bom? Eu sei, gente. Mas e quando a pessoa se recusa a aceitar ajuda? Porque, tipo, a parte da pessoa querer ajuda também é uma coisa que faz o tratamento funcionar. Com toda Se certeza. você se fecha, aí como que a gente pode ajudar, assim? Nesses casos, Liz, eu sempre oriento. É o que eu sempre falo com os meus pacientes. Gente, não tem como nós, como profissionais, ajudarmos alguém que não quer ser ajudado. Até porque, para existir terapia, gente, tem que ter vínculo. Para existir terapia, tem que ter transferência. E não existe transferência, não existe vínculo com um paciente que não quer ser ajudado. Ele vai ser resistente à terapia. Não é fácil, gente. Não é. Mas a primeira coisa que eu sempre falo, a pessoa precisa reconhecer que ela precisa de ajuda. Se ela não reconhece, não tem tratamento nenhum que vai ser eficaz. Então, o primeiro passo, gente, é realmente ir comendo pelas beiradinhas. E conversando, e dando espaço para escuta, e falando com essa pessoa, e amaciando ali o coraçãozinho dela, aos pouquinhos, até mostrar ela. Não, peraí, eu acho que é necessário, eu acho que precisa. Até a pessoa entender essa real necessidade. Entende? É porque também muita gente acha que se você acha que é forte o suficiente para não precisar de ir no psicólogo, sabe? Entendeu? Acha que é uma coisa de doido. Entendeu? Exatamente. Mas não é. Nossa, é tão bom, muito bom. Exatamente, já. Olha só, gente. É o seguinte. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 perguntas do livro dos Espíritos para fazer.
Que aí, gente, o que eu faço? Semana que vem a gente continua, porque semana que vem eu vou entrar na parte do espiritismo. Eu quero falar sobre a influência espiritual, eu quero falar sobre como o espiritismo enxerga o suicídio. Então, acho que nós podemos deixar para a semana que vem. Pode ser? Então, fechou. Nós temos 2 minutos. Quem vai fazer a nossa prece final? Vamos fechar os olhos, levar o pensamento a Deus. Galerinha, muito obrigada pela presença de vocês hoje, tá? Semana que vem nós vamos continuar. É um tema muito bom, acho válido a gente continuar. Tá joia? Querido Mestre Jesus, Deus, nosso Pai, amigos espirituais que estão aqui neste momento conosco, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecemos pela vida, agradecemos por tudo que tem nos ofertado. Pedimos amparo à espiritualidade amiga, que ela esteja nos guiando, nos orientando e cuidando de cada um de nós. Pedimos, Senhor, que esta semana que está se iniciando seja uma semana repleta de luz e de amor. E que semana que vem possamos estar juntos aqui novamente para falar um pouquinho mais sobre esse tema tão necessário e tão importante. Que Deus esteja guiando e cuidando da casa de cada um que aqui está e daqueles que não puderam estar presentes. E assim está encerrada mais uma reunião da nossa mocidade. Graças a Deus e que assim seja.